Então, nós vamos falar ainda mais um pouco sobre o livro de Daniel, e a gente vai estar falando a partir do Dicionário Bíblico Vida Nova, de Derek Williams, e ele comenta aqui sobre o conteúdo do livro, que os capítulos de 1 a 6 são na maior parte históricos, escrito na terceira pessoa, que relata como Daniel e os seus amigos foram deportados para a Babilônia, como se tornou intérprete de sonhos, foi influente e sobreviveu a uma conspiração contra a sua vida. E os capítulos de 7 a 12 são uma série de visões que enfatizam o destino de Israel e foram escritos na primeira pessoa. E então, nós temos aqui essa informação, e que a maioria dos estudiosos atuais rejeita a ideia tradicional de que o livro é um documento do século VI a.C., escrito pelo próprio Daniel, apesar de Jesus ter atribuído a obra a ele, em Mateus 24, versículo 15. E aí, geralmente se afirma que foi escrito por um autor desconhecido, em 165 a.C., pois suas profecias refletem acontecimentos e necessidades dessa época. Entretanto, essa ideia também é duvidosa. Por exemplo, o livro foi aceito como canônico por volta de 157 a 37 a.C., o que nós chamamos de período macabeu. E nessa conjuntura aqui, a gente observa, que esse livro teria sido aceito pelos judeus, que não viram nele nenhum dos erros históricos apontados por estudiosos atuais. Por isso que algumas pessoas entendem essa questão da época. Daniel prova ser um historiador dos períodos neobabilônicos e persa antigo, mais preciso que qualquer outro desde o século VI a.C. Sabia que Nabucodonosor podia fazer e alterar leis à vontade, capítulo 2, versículo 12, enquanto Dario, o medo, não podia, capítulo 6, versículo 8 em diante. O aramaico de Daniel parece bem mais próximo ao de Esdras e ao dos papiros elefantinos do século V a.C., ao passo que o estilo hebraico parece mais com o de Ezequiel, Ageu, Esdras e Crônicas, que com o de Eclesiástico, que foi escrito mais recente, em 180 a.C. E aí, deixa eu pegar aqui um negócio. Isso. As profecias entre os estudiosos que aceitam a origem da obra no século VI a.C., há duas escolas principais de pensamento sobre a interpretação das importantes visões apocalípticas de Daniel, bem ligadas às afirmações de Jesus sobre os últimos dias, lá em Mateus 24 e 25, ligada à doutrina de Paulo sobre o homem da iniquidade, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, e ao livro de Apocalipse. E aí, deixa eu ver, alguns consideram que essas profecias se realizam na primeira vinda de Cristo e acontecimentos ligados, vendo na igreja, o novo Israel, o cumprimento das promessas de Deus ao antigo Israel. Logo, a pedra que atinge a estátua, no capítulo 2, versículo 34 e diante, é a primeira vinda de Cristo e o subsequente crescimento da igreja. Os 3 tempos e meio, lá no capítulo 7, versículo 25, e as 70 semanas de anos, capítulo 9, versículo 24, são simbólicos e terminam com a ascensão de Cristo. O Assolador, capítulo 9, versículo 27, refere-se à subsequente destruição de Jerusalém pelo imperador Tito. Outros acreditam que as profecias se cumprem na segunda vinda de Cristo, com a nação de Israel alcançando preeminência, uma vez mais, nas relações de Deus com a humanidade. Desse modo, a estátua de Daniel 2 simboliza o mundo dominado por Satanás, representado pela Babilônia, Império Medo-Persa, Grécia e Roma. Esta,
de algum modo permanece até o fim dessa era. 10 reis nesse período são destruídos por Cristo em sua segunda vinda, e o reino dele é estabelecido sobre a terra. O pequeno chifre, capítulo 7, versículo 24, é o anticristo. O de Daniel, capítulo 8, versículo 9 em diante, é Antíoco Epifânio, que profanou o templo em 167 a.C. A 70ª semana é o período literal de 7 anos de perseguição antes da volta de Cristo. Os 3 anos e meio de grande tribulação começam com a vitória de Miguel sobre Satanás e terminam com a ressurreição corporal do povo de Deus, capítulo 12, versículo 2. Então, eu não sei se deu para perceber que a gente aqui vai encontrar em Daniel uma possibilidade de interpretações simbólicas. Então, muitos cristãos vão ver Daniel desse modo mais simbólico, falando sobre as questões da igreja. E aí é uma hermenêutica cristã, porque os judeus não veriam dessa forma, já que para os judeus Jesus não é o Messias. Então todo o arcabouço doutrinário que a igreja cristã tem a partir do Novo Testamento, o judeu não tem. Então, para o judeu, isso aqui que nós acabamos de falar, simbolizando a igreja, Jesus, essas coisas todas, isso é uma compreensão dos cristãos, não dos judeus, que são os leitores originais do texto de Daniel. Foi para eles no início que o texto foi escrito. Pois não, gente? Não, com relação aos judeus, será que no dia de hoje eles vão mudar essa ideia de que... Vai ter judeu que acredita que Jesus é o Messias, mas não é uma questão de os judeus acreditam. Há judeus que acreditam, que são o que nós chamamos de judeus messiânicos. Oi? Mas é pouco. Com certeza. Sempre se usa que ele não, os judeus. Porque o que acontece? Porque, como é que eu posso dizer? Quando a gente fala os judeus, a gente está falando sobre... Generalizando, não? Pode até ser, mas quando a gente está falando os judeus, a gente está falando do povo da Torá, né? do povo que segue a lei de Moisés. E o que acontece? O judeu que crê em Jesus, eu entendo, eu não sou uma pessoa aprofundada em judaísmo no aspecto de judeu messiânico, mas nós vivemos a nova aliança. Então é meio complicado você estar na antiga aliança e na nova aliança ao mesmo tempo. É meio complicado você seguir a lei mosaica e confiar na salvação pela graça. Eu não sei direito como eles fazem isso, entendeu? Então não é uma coisa do tipo, olha, você pode dizer com tranquilidade assim, os judeus, porque assim, vai ter uma exceção ou outra, não é uma coisa assim 50%, é uma exceção à regra, é diferente. Conheci na década de 90 e tal, um judeu novo, convertido, mas ele foi apedrejado lá, ele teve que vir para cá, pastor. Ele botou as marcas das pedras, das costelas lá fora, não foram poucas não, garoto novo, magrelão. Aí eu falei, meu Deus, quer dizer, em relação a isso aqui, ele se entregou ainda aí, ele confiou no Messias, confia. E aquele povo não aceitava não, ele salvou nem deles, teve que sair daqui para cá. Porque aqui no Brasil é uma outra realidade. Você percebe, por exemplo, uma coisa o muçulmano no seu país, com as leis relacionadas à fé islâmica. E aqui é diferente aqui. Aqui, por exemplo, é aquela questão do paz e amor, do diálogo, essas coisas todas. Por quê? Porque o país é desse jeito. Então aqui o israelense bate um papo com um palestino, com árabe, sem a dificuldade que há lá. Porque aqui é uma outra cultura, é uma outra realidade. Quem nasceu aqui, nasceu com essa mentalidade aqui. Pastor, não estou nem aí com a religião, a verdade é essa. Mas ele não crê no Messias, mas ele segue e acredita nesse Deus, nosso Deus, né? Eles acreditam... Mas é misto ainda.
Não, eles acreditam em Deus na leitura veterotestamentária, né? Eles acreditam em Deus de acordo com a lei de Moisés. Eles acreditam em Deus, né, na perspectiva dos profetas. Eles acreditam em Deus nesse aspecto e não no Deus cristão revelado em Jesus. Então, pastor, esse Mateus, quando Jesus cita Daniel, os judeus também hoje rechaçam isso. Porque o judeu vai ignorar Jesus. Deu para entender? O judeu vai ignorar essa questão de Jesus, porque assim, Jesus para nós é o Filho de Deus, é a imagem visível do Deus invisível. Para o judeu, Jesus foi mais um ser humano, exatamente. Entendeu? Então, a gente agora vai para o próximo vídeo para fazer um comentário mais pormenorizado a respeito, né, do livro de Daniel.